Ela vai passar tudo. Ah, perfeito. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Nilce. Eu vou falar um pouco de automação de testes, do início dos conceitos mesmo de como automatizar o teste, desde o que é o teste, até um pouco mais clean code, assim mesmo, de construir um framework, para que seja melhor depois para manter o código efetivo no dia a dia do trabalho de quem vai automatizar depois. Então, eu sou a Nilce, eu sou Quality Assurance, passou já de um ano, faz pouco tempo ainda. Então, por isso que pode ser que tenha um pouco de pessoas um pouco mais júnior que vai entender um pouco mais desse assunto. Mas as pessoas um pouco mais sêniores pode ser que ache não muito interessante, mas é sempre bom reforçar os conceitos. Primeiro, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Se vocês puderem, por favor, pegar o celular, acessar aquela URL, mente.com, e digitar aquele código e responder o que vocês acham, o que é o teste de software em uma palavra. Não, tudo bem. Começou a aparecer ali já respostas. Tem gente respondendo ainda, mas pelo que eu estou vendo, muitas pessoas já sabem o que é o conceito mesmo de teste de software. Desespero, olha só. Bom, então vou passar para o próximo, tá bom? O que é automação de testes para vocês? Também uma palavra.
quê? Vocês não tá conseguindo enviar? O código era o mesmo. Bom, eu juro que eu testei antes, tá? Mas, então, pode acontecer imprevistos. Aguarde o apresentador para mostrar a próxima pergunta. Apareceu isso para você? Aí ele dá a opção de atualizar ali, possivelmente, quando tu liberar. Uhum. Vocês podem tentar de novo, por favor. O meu atualize não vai aparecer. De alguém foi? Foi. Foi? Não, atualizando também não vai. Então vamos deixar. Então, o conceito de teste, segundo Myers, que é o profeta do teste de software, que a gente diz, que foi quem escreveu o livro da arte do teste de software, que as pessoas chamam que é a Bíblia do teste, porque todos os conceitos de teste que foram criados até hoje são utilizados. Ele diz que testar é um processo que consiste em todas as atividades do ciclo de vida, tanto estáticas quanto dinâmicas, voltadas para o planejamento, preparação e avaliação de produtos de software e produtos de trabalho relacionados a fim de determinar se elas satisfazem os requisitos especificados e demonstram que estão aptas para sua finalidade e para a detecção de defeitos. Então, esse é o conceito de teste de software em geral, em um todo. Deixa eu ver. Já a automação de testes é o uso do software para controlar a execução do teste de software, a comparação dos resultados esperados com os resultados reais, a configuração das pré-condições de teste e outras funções de controle e relatório de teste. Ou seja, precisa ter concretizado os conceitos de teste de software, porque na automação de teste vai ser utilizado esses conceitos para que seja possível realizar a automatização depois. E também ele tem o mesmo fim, que é garantir a qualidade, mas de uma forma diferente do teste de software conceito, porque esse é de uma forma automática. Essa é a pirâmide da automação de testes. Ela, na verdade, ela é uma pirâmide de testes comum, mas mais detalhado, voltado para a automação. Ou seja, os testes unitários, eles automatizados, eles precisam ter uma garantia melhor de cobertura. Isso é por quê? Porque ele é mais barato de ser desenvolvido. Então, para que possa ter uma cobertura melhor do software, da menor unidade possível do software, os testes unitários é o que é mais utilizado.
Ali no lado esquerdo tem dois frameworks, que é o XUnity e o TestNG, que são frameworks para teste unitário. Mas tem muitos outros, por exemplo, para Java, o JUnity. E depois, para a parte mais no meio ali da pirâmide, tem os testes de componente automatizado, que os testes de componente seria uma junção de unidades de software, que seria o teste unitário, uma menor parte do software, e o teste de componente, duas partes juntas, imaginem assim. No teste de integração automatizado, seriam componentes de software juntos, ou software juntos numa mesma plataforma, ou softwares que se comuniquem. E todos esses tipos, ou até outros também, se encaixariam nesse teste de integração automatizado. Nos testes de API automatizado, já entra um pouco mais, assim, o leque abre um pouco mais. Que pode entrar teste de contrato, como, por exemplo, a API tem que ser desenvolvida de uma forma padrão. Testar o contrato é testar se aquele contrato que foi descrito que a API tem que funcionar foi realmente efetivado. O teste de integração também pode ser com um teste de API. E com isso, ele precisa ter pelo menos 20% de cobertura no software, para que possa não ser tão... Ele não é, na verdade, tão barato quanto o teste unitário, porque ele já tem um pouco mais de desenvolvimento, é precisado codar mais. E tem ali alguns frameworks que são utilizados, como o Fitness, o REST API e o Cucumber. O Cucumber, especificamente, ele entra na parte de teste de aceitação, mas para a parte de API ele também pode ser utilizado. Ele também poderia estar na parte superior. Os testes automatizados de UI. UI, para quem não sabe, é a interface, são os botões, as cores que o usuário vai ver. Ou seja, das duas camadas de baixo da pirâmide, que é de 20% e de 70%, fica por baixo do que o usuário não vai ver. E os 10% ali de cima de testes de UI e testes manuais, já precisa que o software esteja a parte de design dele desenvolvida. Nos testes de interface automatizados, ele ficou junto com os testes manuais de 10%, mas eu diria que os testes automatizados de interface poderia ser uns 8% naquela parte da pirâmide, porque nos testes manuais, como eles são muito mais caros do que os testes automatizados, ele é feito um pouco menos no dia a dia de uma equipe ágil, né? Porque numa equipe que tem um trabalho de uma forma cascata, muitas vezes, então ele já é um pouco maior. Mas nesse caso, essa pirâmide remete mais a uma equipe ágil. Então, os dois frameworks que são exibidos ali é o Selenium e o Selenium, que os dois são frameworks de automação de interface, que são para manipulação mesmo de componentes da tela. E aqui do lado diz que a parte dos testes unitários é mais sólida, porque ele vai cobrir realmente uma maior parte do sistema. E a parte mais de cima são testes mais frágeis, porque não é possível automatizar com a interface ou testar manualmente a interface de uma forma que cubra todos os componentes ou todas as unidades do software. Então, os benefícios da automação de testes é essa. Antes, com um teste manual, o meu usuário via as falhas acontecerem, porque era muito mais difícil ter a certeza que depois, numa modificação do software, depois de uma regressão, tu não vai encontrar mais problemas de algo que tu já garantiu que estava certo. Então, com a automatização, agora só eu vejo as falhas.
porque com a automatização da interface, por exemplo, ela vai estourar na tela ali do desenvolvedor, por exemplo, numa ferramenta de integração contínua, e vai ser possível corrigir de uma forma mais rápida, que nos testes manuais demoraria muito mais tempo. Então, a automatização de interface vai ser o foco dessa noite. Eu não vou focar nas outras partes de testes de API, ou seja, na camada de integração e na camada de unidade. Pode passar. O que a gente vai falar hoje é a estrutura de pastas. Isso é uma dor que eu já vi muitas pessoas passarem, eu já passei no meu início, porque eu não sabia como estruturar as pastas para começar a desenvolver uma automação de testes. Porque eu não tinha nenhum conhecimento, nada, zero mesmo, então eu não sabia o que fazer. Então eu vou falar um pouco de como que eu consegui entender realmente como que se estrutura. A linguagem desse projeto da automação, eu fiz ele com Java. A Nath me falou que ela disse que não gosta de Java. Eu gosto de Java. Mas atualmente eu não trabalho com Java. Eu trabalho com .NET Core, JavaScript e outras linguagens. Eu vou falar do Maven, que depois eu vou falar mais detalhadamente, o que ele é. Selenium WebDrive, como eu mostrei antes na pirâmide, que ele é um framework para automação de interface. O Cucumber, também eu vou falar mais detalhadamente o que ele é. Eu vou falar depois como que funciona o framework em si, no caso, quais são os benefícios de desenvolver um framework. E o design partner que eu utilizei nesse projeto foi PageObjects, mas teria muitos outros que eu poderia sim ter utilizado, mas que o foco hoje era para que fosse mais simples possível para o entendimento. Então, trazendo, por exemplo, um design partner que eu poderia fazer uma fábrica de componentes com já simulações de dados, ficaria um pouco complexo demais agora para essa apresentação. Então, a estrutura de pastas. Provavelmente as pessoas do fundo não vão conseguir ver muito bem, né? Mas, assim, essa estrutura, ela foi feita, padronizada a partir de um framework. Ou seja, de acordo com o framework que eu vou utilizar, vai ser essa estrutura que eu preciso seguir. Porque senão não vai funcionar o framework que eu for utilizar. Como eu já tinha a ideia que eu precisaria usar o Cucumber, porque eu gostaria de realizar testes de interface com testes de aceitação, no caso assim. O Cucumber, ele depois mais pra frente eu vou explicar. Mas aquele... Eu estava em cima. Esse arquivo aqui, ele que tem um verdinho, naquele arquivo vai ficar todas as regras que o software depois vai seguir para executar. Ele é um arquivo que é escrito numa linguagem Gherkin, que depois eu vou falar mais detalhadamente. Como eu desejava que ficasse escrito de uma forma de linguagem natural, no caso, em um dia a dia, que vai ter um analista de negócios na empresa, que vai saber quais são as necessidades do usuário. Nesse profissional, ele vai fazer a escrita e eu quero que essa documentação que ele fez seja uma documentação viva, que ele possa validar sempre que aquelas regras que foram descritas elas vão estar valendo no software mesmo depois de construído. Então, por isso que eu fiz a escolha do Cucumber. O Maven foi um gerenciador de dependências, especificamente para o Java, por isso que eu utilizei ele. Por exemplo, no ASP.NET, no C# seria o Nugget, desculpa. E então, assim,
o Maven, ele cria alguns arquivos padrões, como por exemplo aquele .xml. Aquele arquivo, ele é um formato de XML mesmo, a estrutura. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, nele é possível importar as dependências. No caso, ele tem um site, que é o maven.org, se não me engano. Então, ali você pode procurar o framework que você quer. Por exemplo, o Cucumber, eu procurei no site do Maven e importei nesse arquivo. E então ele vai importar na IDE, que a IDE é o software para o desenvolvimento de outros softwares. Então tem a estrutura de pastas lá em cima, tem a driver. É uma boa prática manter o driver mesmo do navegador que for utilizar dentro da pasta do projeto, para que caso em algum outro momento o projeto seja depois baixado na máquina de um outro computador que você não esteja, e ele não vai funcionar se ficar em outro local. A pasta evidências, ela é onde vai ficar todas as evidências do teste. Como no teste manual é preciso às vezes gravar vídeos, tirar prints, na automação de testes você pode fazer também um framework para ele fazer isso. Então, no Source, no SRC, vai ter a estrutura testes, que já é padrão. A Java também já é padrão quando você cria um projeto Java. Então, depois disso, eu criei a pasta com e a pasta pages. A pasta pages daí já seria do design partner, que eu poderia ter, por exemplo, uma pasta com o nome de cada uma das páginas que eu vou automatizar depois. Na pasta testes, ali dentro vai ter arquivos padrões que eu vou precisar manipular para funcionar o Cucumber depois. Na pasta core, que realmente vai ficar os arquivos do framework que eu vou desenvolver para que tenha um clean code no projeto. Aí a IDE que eu utilizei naquele projeto foi a IntelliJ. Então, a linguagem que eu escolhi foi a Java, porque naquele projeto específico eu realmente precisava usar, eu poderia ter feito com qualquer outra, poderia ter feito com PHP, com C#, não impede a automação de testes da linguagem. Até no dia a dia, quando for mudado de empresa, mudado de projeto, muitas vezes o automatizador precisa se adaptar à realidade do projeto. É muito difícil, por exemplo, no projeto que eu estou agora nessa empresa, eu não posso automatizar com Java. Na verdade, poderia, mas para ser melhor para o meu dia a dia, para que eu tenha um apoio melhor da equipe de desenvolvimento, caso eu tenha alguma dúvida na codificação, é melhor estar sendo feito com ASP.NET, por exemplo, que no meu projeto é essa linguagem. Então, nessa situação, eu utilizei Java porque precisava ser utilizado Java mesmo. Então, o gerenciador de dependências, o Maven, ele é somente para o Java. Como, por exemplo, eu comentei que tem um nugget para o ASP.NET Core. Na verdade, ele pode ser utilizado também instalado na máquina, que ele pode ser instalado as dependências não somente por dentro da IDE. O Selenium, ele foi o framework escolhido para automação de testes de interface nesse caso, porque ele é um dos mais utilizados, ele tem suporte para várias linguagens. Então, por exemplo, se nesse caso que eu preciso automatizar a interface com JavaScript, eu posso também utilizar ele caso eu precise, porque ele também teria suporte. Também como ele tem suporte para PHP, para C#, como para qualquer outro. O Cucumber para o teste de aceitação, eu acho que vai ser melhor eu mostrar agora para vocês entenderem melhor como ele funciona.
Eu abri o Visual Studio ali, mas é porque realmente não é o padrão da máquina utilizar o IntelliJ nesse momento. Então, assim, naquele cenário aqui... Só um momento, que ele está em inglês, eu vou pegar um em português aqui, desculpa. Então, esse é um arquivo feature do Cucumber, que tem as palavras reservadas ali, o título que é feature, porque a extensão do arquivo mesmo é uma extensão feature. Feature seria recurso. Então, esse recurso é o envio de mensagens de contato inválido. Esse arquivo, ele é escrito na linguagem Gherkin. Gherkin é uma pessoa que inventou o BDD, que muitas pessoas chamam, na verdade, o Cucumber de BDD, mas o Cucumber não é o BDD. BDD é uma forma de desenvolvimento, que vem desde a especificação até a documentação viva, que é o Cucumber, que é outro framework depois de automação para teste de aceitação. Então, ele, nessa linguagem Gherkin, eu não tenho ali uma história de usuário, mas ele poderia estar, porque essa forma de escrita, ela é descrita a partir de uma história de usuário que vem antes a isso. Então, o cenário é, por exemplo, no teste manual, o caso de teste. Que ali no cenário é acessar com sucesso o contato da página. Então, o given é o dado que eu estou na homepage. Quando eu clico no menu, então eu vejo o formulário. Esse seria um cenário que vai ser depois desenvolvido na automação. E ali embaixo tem um outro cenário que é preencha com sucesso um formulário sem clicar em eu não sou um robô e valide a mensagem. Então, dado que eu estou na página, e eu preencho todo o formulário. Quando eu clico no botão enviar mensagens, então eu vejo a mensagem CAPTCHA inválido, tente novamente. Então esse seria um cenário para automação depois do Cucumber. Então, o framework,
em si, ele é nada mais do que uma classe onde ela pode ser reutilizada quantas vezes for necessário. Esse é um conceito de framework para qualquer framework. Por exemplo, quando vocês estiverem programando e tiver alguma palavra reservada de um framework, por exemplo, de Cucumber que seja, quando vocês forem inspecionar mesmo aquela classe, vocês vão ver que por trás ele tem também códigos. Então, vocês, para automação de teste, podem fazer um framework de automação para que seja mais simples depois para reutilizar aquele código. E muitas vezes, como vocês depois vão ver no código, ele é desenvolvido a partir da necessidade daquele cenário. Como, por exemplo, eu poderia ter um framework que automatizasse todos os tipos de input, todos os tipos de checkbox, de button, de todos os componentes que estivesse da tela. Mas por que eu teria um arquivo tão grande sem que eu estivesse utilizando? Desnecessariamente ele estaria ali. Então, nesse cenário, eu coloquei somente os métodos, né, para o framework que foram utilizados nesse projeto. Então, o design pattern que eu utilizei foi o PageObjects, porque ele fica mais fácil depois de visualizar o que acontece em cada página mesmo para quando você for automatizar. Porque eu agora me acostumei tanto com esse design pattern que para mim fica muito confuso se eu for deixar tudo em uma classe só, todos os métodos de automação. Eu dividindo assim por páginas, para mim fica muito mais fácil depois para eu me encontrar. Caso, por exemplo, o projeto seja muito grande, tenha muitas páginas, imagina que tenha, sei lá, 10 páginas diferentes. E em 10 páginas diferentes a quantidade de métodos que vai ter. Então, mantendo um padrão é a melhor coisa. Assim. Como não só o PageObjects. Se vocês depois se interessarem, tem vários livros, várias matérias que tem na internet sobre design pattern, que é muito legal mesmo de implementar. Então eu vou mostrar o código para vocês. Bom, na verdade eu não tinha visto, já está quase na hora de concluir, mas vai dar tempo de mostrar o código mesmo assim. Eu vou ficar sentada agora, porque senão eu não vou conseguir mexer aqui mostrando para vocês. Então, o que foi o primeiro de tudo que eu fiz? Foi construir essa classe que é o Drive Factory, que é uma fábrica de instância nesse caso, um navegador. Mas eu poderia ter inúmeros navegadores nessa classe me chamando para que ele instanciasse e executasse a cada vez que fosse executada toda a minha automação. Então, o que faz essa classe? Primeiro essa classe, desculpa, essa palavra reservada, WebDriver, ela é a classe WebDriver mesmo do Selenium.
Como aumentar também da fonte? Acho que sim. Eu só um... Vai ser o último. Vai ser a última. Edite pra frente. Ctrl ou scroll pra cima? Eu ponho ponto pra cima. Isso. Scroll. Scroll pra cima. Ou no menu View deve ter também. Tá. No mais, eu usar a lupa do Windows mesmo. Pois é, tem que procurar a luz. Tá um formato HCV, que é da câmera. Eu consegui um software. Eu tenho a câmera conectada para delimitar o processo. Então a gente tem que ver se tem uma pausa. Não pode, se tiver que fazer alguma coisa. Aí só o software depois tem que explicar. Mas se eu procurar, Não sei. Deixa eu surgir. então os arquivos são ok. Não sei. Eu consegui abrir ele e tem 4 arquivos de 500 MB, Isso foi o que eu consegui lá na pasta de vídeo. é o único arquivo lá, e que na verdade é um arquivo de 11 GB, eu consegui abrir aquele arquivo de 11 GB sem trabalho. Eu vou abrir fora da IDE, porque senão vocês não vão conseguir ver. No YouTube, Esse aqui vai com 10 GB. o estranho. Depois de edição, é muito bom. Qual é o programa de edição? Tem aí no nativo ou você vai comprar? Sabe? Não, freehander. Não tem licença aí de como eu posso importar isso aqui. Então, agora só Esse arquivo parece que tem que editar. agora sim, né? Vocês conseguem ver agora? Tem 2 pontinhos aí. Tá. Mas parece que estão zerados. Ah, sim? Tá. Tá muito ótimo. Então, primeira coisa foi eu ter o arquivo feature, que é esse outro aqui, só um momento. Que é esse daqui. Primeira coisa foi ter a regra de negócio, né, descrita. Como tá quase uma hora já de eu terminar, se vocês quiserem, não tem problema? Ah,
Tá bom. Não, senão vocês podem me questionar, tá? Enquanto isso. Então, a primeira coisa é eu precisar saber o que eu vou desenvolver. Nesse caso, veio para mim como uma história de usuário. Então, depois, eu fiz o refinamento dela e escrevi numa linguagem Gherkin, para que depois fosse possível utilizar na automação. Depois também tem na internet também padrões de escrita, porque é um pouco ruim escrever muito passo a passo do que vai ser feito, então tem alguns padrões também. Então, depois disso, sim, que realmente eu criei a classe do Drive Factory. Então, assim, nessa classe, ela tem esse WebDriver, que é nativo do Selenium. Como vocês podem ver, ele fez o import aqui mesmo do WebDriver. Então, ele cria uma variável, você vai criar, na verdade, uma variável que vai servir para ti depois para você saber que o driver vem a partir disso. Então, depois ele vai criar, né, você vai criar um método para que realmente seja instanciado esse driver, que no meu caso foi o Chrome Driver. Eu pedi por padrão que ele já abrisse a janela do navegador maximizado. Não é necessário, mas eu gosto de ver exatamente toda a tela sendo manipulada depois pelo Selenium. Então ele vai retornar o driver, que é realmente o WebDriver funcionando, né? Vocês vão ver depois que em todas as minhas classes com o padrão do PageObjects, eu só utilizei esse getDriver, ou seja, eu só chamei o método, que esse método vai fazer com que seja instanciado o navegador em outros locais. Eu tenho aqui também um método killDriver, que ele mata o navegador, caso ele não tenha sido aberto ainda. Se ele está aberto, daí ele fecha ele. Então, eu tenho aqui também as minhas classes Elements, a Generator e a Screenshot. Essas classes aqui, todas elas, são classes de framework, que elas são reutilizadas quantas vezes forem necessárias. Então, aqui, essa classe ela só gera mesmo um formato de data e hora. Para que isso? Porque depois no meu screenshot eu quero que seja armazenada a evidência com a data e hora. E essa classe Elements é então realmente todos os componentes que eu utilizei nesse projeto, desenvolvidos de uma forma com que eles pudessem ser reutilizados, somente passando os parâmetros que podem ser modificados nesse projeto em si, ou em algum outro que eu for utilizar, porque ele não se restringe a somente isso. Então, por exemplo, se eu pegar essa classe e levar para um outro projeto que eu for fazer em Java também, ele também vai funcionar, porque ele é a partir de componentes, como por exemplo text field, text area, um drop-down list, que seria um combo box, assim mesmo, o button, link, e também para textos e evidências. Então isso sempre eu vou poder reutilizar quantas vezes eu precisar. Já falando do PageObjects, nesse projeto tinha somente 2 páginas, que era a home. Nessa home eu tinha uma página inicial. Nessa página inicial eu digo o que eu preciso fazer nela nesse método. Por exemplo, aqui eu digo que eu estou na homepage. Isso eu escrevi o método dessa forma por causa do Cucumber, que era para eu conseguir me encontrar um pouco melhor depois na hora de implementar na página de Step Definitions. Isso eu fiz assim.
Mas poderia, com certeza, ter sido escrito de outra forma que ficasse também bom, né, no caso. Eu fiz assim porque eu me senti mais confortável depois para desenvolver. Então, depois ele vai clicar no menu e vai ver o formulário. Ou seja, esse System Set Property, isso é padrão, no caso, para iniciar mesmo a automação, porque ele vai agora mesmo abrir o navegador em si. E depois esse Get Driver, isso tudo é do Selenium, tá? Esse Get Driver, ele vai dizer o URL que ele vai abrir. Nesse caso, seria a URL da CWI. Esse assert, ele é um teste unitário. Eu estou fazendo o teste unitário para saber se o meu Selenium fez o que realmente eu queria. Então, ele vai chamar o Elements, que é essa classe de elementos, para que funcione depois as minhas outras manipulações. Vocês podem ver agora que eu não preciso mais instanciar elementos. Eu vou somente chamar o objeto, né, em si, que já foi criado. E isso acontece também na Contat. Na Contat vai acontecer da mesma forma. Nesse caso aqui, eu tenho vários componentes de escrita. Então, por isso, ele só chama o método write. E essas três classes aqui são do Cucumber. Que eu tenho essa classe runner, que é uma classe bem mais vazia mesmo, porque ela só é uma classe de execução. E ela precisa desses imports do Cucumber para poder executar. Na suíte de testes, vai ser aonde eu vou chamar todas as minhas páginas, no caso as minhas classes, que é a home e a contact. Vou instanciar elas aqui e depois eu somente chamei os métodos que eu criei nelas. Então fica bem visível para mim o que eu realmente estou fazendo e depois eu fecho o navegador depois disso. Na class Step Definitions, é uma classe do Cucumber que ela é gerada depois de ser feito esse arquivo feature. Na IDE, se a gente clicar, por exemplo, aqui, de acordo com a IDE, né, a tecla de atalho que vai ser utilizada para navegar entre a classe de feature o arquivo feature, com a classe Step Definitions, ela vem para esse método aqui, ou seja, eles são interligados. Dentro desse método, eu vou utilizar essa execução que eu criei aqui na suíte de testes. Por exemplo, eu chamei essa daqui, aqui dentro exatamente igual, porque aqui realmente é a execução do Cucumber. Então isso aconteceu até o final. Eu dividi aqui por cenários, porque o arquivo de Step Definitions ele fica em um só, porque eu não dividi os cenários em dois arquivos features diferentes. Então por isso que eles ficaram no mesmo local. Então, do código seria isso mesmo. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Sobre o código, sobre a apresentação toda em si? Sim? Tá, então basicamente tu escreve o teste na linguagem de negócio ali. Isso. Daí por baixo tu tem as definições dos passos, é isso? Isso. No caso, eu venho, por exemplo, a história de usuário para mim. O analista de testes, ou eu, né, que no caso faço as duas coisas, mas eu poderia também só desenvolver automação e não fazer análise.
mas como eu faço análise também, eu descrevi na linguagem Gherkin para que depois, na automação, eu pudesse passar ela para que ficasse essa documentação viva na execução da automação. Ou seja, cada vez que a regra de negócio mudar, eu posso mudar no meu arquivo feature e mudar na automação também, para que essa regra de negócio se mantenha sempre de acordo com o que o usuário quer. Ou seja, o Cucumber faz o teste de aceitação. Era isso? Não, só para entender. Então, no final, basicamente, cada linha de negócio que tem ali tem um código executando por baixo. Exatamente. Que está manipulando o navegador. Isso. Perfeito. Mais alguma dúvida? Então, muito obrigada. Boa noite. Um Bob Esponja, por exemplo. Esses dias um cavalinho de pau lá, quase tudo. Ele é muito sensível, ele é escalável, são ferramentas, todas as ferramentas dele são fáceis de usar. Não é aquela coisa que tu fala assim, ó, não. Olha para aquele negócio, olha para aquele linha de comando ali, código, e fala assim, não. Galera, chega a ser bonitinho, tem uns elefantinhos até, ó. Eu adoro ver os bichinhos assim, sabe, das linguagens, tipo o Docker que tem uma baleinha. Tipo, o Linux tem um pinguim. Eu tenho até um pinguinzinho de pelúcia lá em casa. O pai tem aquela cobrinha assim, pegada no cada lado. Parece aquelas minhoquinhas azedas. Sério? Outra coisa, vamos implementar na empresa de vocês um dia, quando vocês saírem daqui, eu sei que todo mundo vai sair daqui, vai ficar apaixonado por dados. É mentira. Mas enfim, conheçam toda a estrutura da empresa de vocês. Se a empresa de vocês tem condições de ter um cluster em alguma plataforma de cloud computing. E cara. Dúvidas? Fala. Então. Vocês têm tempo ainda? Acho que tem. Tem. Eu fico pensando assim, como é que funciona isso assim na prática, porque, beleza, tá extraindo dados, lá tá gerando gráfico, mas a gente sabe que muitas vezes tu vai pegar um sistema legado, que essa informação que está nos bancos lá tá toda zoada, tipo, vocês fazem um tratamento da informação antes de trazer ela. Aqui depende, que assim, ó, todos os bancos de dados ali, do RapidReduce, do Hybase, do Scoop, eles são vinculados, eles são escaláveis para qualquer outro tipo de banco. SQL, Mongo, Afri, etc. Como tu não tem total acesso ao banco do teu cliente, está criando um outro banco para refinar aqueles dados, para reduzir aqueles dados, para o banco não ficar todo... Né? Conversa com o cliente. Já aconteceu isso várias vezes, por exemplo. O banco da Taxoc não acha nada no banco da Taxoc. E a minha equipe, assim, ó, a minha equipe é o meu professor, que é meu chefe, e eu. Que é um projeto novo. Eu dou 6 meses nesse projeto. Então, só nós dois. E conversa com o pessoal da empresa, eu tive que conversar bastante com a TI de lá, para eles poderem ou deixar a gente ter um acesso remoto aos bancos deles, ou eles melhorarem a qualidade do banco. Aconteceu que, depois de uma longa tratativa, a gente fez um acesso remoto para o banco deles. Aí, quando tu configura lá no MapReduce, que ele vai mapear e vai reduzir aos parâmetros que tu quer, tu consegue ver mais limpo aquele banco de dados. Porque dentro do ecossistema do Hadoop, tu faz as coisas do jeito que teu cliente quer. Não tem assim, tipo, o banco do cara tá ruim, não consigo enxergar nada, mas vai ficar assim, eu vou trabalhar assim mesmo. Não. Eu quero pegar o nome, eu quero pegar o CPF da pessoa, eu quero pegar o número do cartão, eu quero ver a média de gasto dela, porque alguns bancos trabalham com isso, nem todos. A Renner trabalha bastante com essa questão de média, porque eu não expliquei, eu pulei uma parte bem legal de explicar para vocês que nas livrarias, das bibliotecas do Apache Spark, vocês podem, aquelas bibliotecas de machine learning, vocês podem criar sistemas de recomendação. Já viram aquela vez que estão no YouTube ou no Netflix? Assim, ó, você gostaria de assistir isso?
Sabe aquele videozinho assim, ó? Isso aqui é uma máquina é uma machine learning que faz. Ah, olha esse vídeo aqui, ele trabalha por recomendação e por classificação de algumas coisas. Tipo, não pode não gostar desse filme, mas ele tem 5 estrelas. Não quer ver? Sim ou não? Aquilo é uma machine learning. É um robô que fica o tempo inteiro lá dizendo, assiste isso, faz isso, não sei o quê. Mas enfim, dentro das propriedades do Hadoop, principalmente no MapReduce, aí no Hybase, tu que escolhe como é que tu vai trabalhar. Dependendo do acordo que tu tiver com a outra empresa. Ou se tu está trabalhando nessa empresa e vai querer implementar, é mais fácil tu pegar e fazer uma migração geral para alguma aplicação dentro do ecossistema do Hadoop, porque o que eu mostrei ali são só algumas coisas, o ecossistema é enorme, o negócio é enorme, é gigantesco, tem muitas aplicações, eles são os mais comuns de se usar, tem uns que são tem várias camadas de abstração assim para tu aprender. Ou é isso, ou tu importa, troca tudo para dentro do Hadoop, ou pede um acesso remoto, conversa com TIs ali, o pessoal de banco de dados, para melhorar a tua visualização. Mais alguma pergunta? Existem outras tech stacks para trabalhar com Big Data ou só as ferramentas que você apresentou, acredito que não sejam as únicas, não. Mas elas são as mais populares? Elas são as mais populares, são as mais básicas de usar. Por exemplo, sabe o que é a Docker Container? Você já falou, tá? Sabe que ele tem a diferença com uma VM, né? Ele não tem as mesmas camadas de abstração. Dentro do ecossistema do Hadoop é a mesma coisa. Se tu olhar na internet depois, eu posso abrir aqui agora para vocês verem todo o ecossistema do Hadoop, é um negócio de ficar colorido, são consideradas muitas coisinhas coloridas, assim, sabe? Aqueles são os mais básicos, os mais populares, porque eles foram os primeiros a serem usados. Lá uns 20 anos atrás, no tempo do Yahoo, eles compraram o projeto. Sim, mas existem, por exemplo, outros que talvez não sejam tão populares, mas são mais eficientes, por exemplo? Tem. Por exemplo, aqui, ó. Eu botei o Pig na palestra porque o Pig é mais popular. Mesmo daqui a um ano, mais ou menos, ele entrou em descontinuidade. Embora o GraphQL está meio que em ascensão. Agora a gente está usando bastante o GraphQL ou a linguagem R, que é uma linguagem bem fácil de usar. Pega o Java, tipo Java. Mas... odeio Java. E eles te dão dados. Apesar de ele te dar dados lindos no final, tipo, coisas lindas no final, ele a principal motivo dele estar entrando em descontinuidade é a necessidade de quando tu precisa entrar fundo nele, tu tem que usar o Java. E hoje em dia são raras as faculdades que ensinam Java. Cara, acho que eu tenho um amigo que se formou pelo Instituto Federal lá no campus da Xinga, que até hoje ele trabalha só com Java, porque ele aprendeu Java lá. Não é todo mundo, tipo, quando lá no Senai a gente aprende C, porque as turmas são mistas, assim, turmas de automação, turmas de sistemas embarcados. A gente é obrigado a aprender uma linguagem de mais baixo nível para todo mundo se acompanhar. No meu curso tem outras linguagens, né, mais de alto nível. Só que hoje tem muita gente que não faz uma faculdade voltada, não faz um curso de sistema de internet, sistema de informação, análise, vai direto lá na internet para aprender a programar, porque acho que é uma coisa, eu não acho que é uma coisa ruim, eu aprendi a programar pelo YouTube, muita coisa pelo YouTube, que não vai aprender Java, por exemplo. Só se fizer um Java muito bom de Java, sabe? O cara aprender, e não vai ser eu que vou fazer esse Java, porque olha, eu dei Java. Mas não sei se eu botei ali as outras. Aí só tá o Pig ali, né? Mas a gente pegou. Mas dá pra usar GraphQL, dá pra usar aqui. Aqui, por exemplo, a parte Spark ele é único. Não tem outra pessoa porque ele é da parte Foundation. Isso aqui tudo, só porque, não é porque foi desenvolvido pelo Yahoo, Yahoo comprou a ideia do pessoal do Hadoop. Ele é todo da parte Foundation, que entra como free software. Ali, quando eu falei do Hive, tem o Cloudera e tem o Drill. Tem a mesma função, eles são um pouquinho mais difíceis de usar. Eu já tentei usar e não gostei, eu tenho que confessar que às vezes eu sou preguiçosa. A gente usa aquela coisa, quando o cara é preguiçoso, ele arruma um jeito mais fácil de resolver as coisas. Eu tenho essa filosofia em mente. Vocês podem vincular bancos de SQL, é bem difícil, o Hybase está aí para isso. Aqui tem o R. E tem o Apache MLib, que é outra biblioteca de Machine Learning dentro do Apache Spark. O Solar, ele é só um sistema de busca, ele não faz mais nada além de buscar. Eu quero saber o log da fulana de tal. Vai lá dentro do banco,
abre o celular, ele só vai fazer a busca, não faz mais nada que isso. Aqui junto com o Scoop tem a faixa Storm. Ele é bem legal de usar também, isso aqui é um pouquinho mais difícil. Para quem está acostumado com bancos de SQL, vai ficar com um pouco de dificuldade dele. E tem muita gente que trabalha com Big Data que prefere usar o Kafka. Que está bem legal, que eu acho que quando o Scoop entrar em descontinuidade, é o Kafka que vai assumir no lugar. E aqui tem várias coisas da Cloudera, porque o projeto principal é deles. Antes de eu comprar, o projeto era da Cloudera. O que mais? É possível extrair dados de um banco em um serviço de nuvem, fazer alterações e ele salvar ainda na nuvem? Tu salva em... Eles podem estar no mesmo cluster, mas tu vai abrir um outro bloco com teus dados, senão vai mexer naquele... É que depende, tá falando se todo o banco é feito com o ecossistema do Hadoop ou se está extraindo dados de um SQL, por exemplo. Se for extrair dados de SQL, tu vai criar um novo. Tá? Um banco de dados do zero, que daí o se for um do zero, tu vai implementar o ecossistema, passo a passo, né? Reduz, não sei, vai lá, vai até chegar onde tu quer no teu banco, para acessar depois, imprimir os dados, principalmente, porque tem gente que gosta de gráfico. Isso se eles na nuvem? Isso na nuvem, cloud computing. Cloud computing. Inglês é horrível, gente. Cloud computing. Tu citou ali como exemplo várias vezes o Netflix. Hoje, nesse sistema aí, nesse ecossistema, a maior base é a do Netflix? Ou é uma base exemplo grande. O YouTube também é outra base que usa muito Hadoop. São os maiores usuários do ecossistema do Hadoop são o Netflix, YouTube, a Amazon, tem eBay, Alibaba. Vai ter aquela coisa do Alibaba, tem AliExpress, que são todas coisas do Alibaba. Aqui no Brasil não tem. No Brasil tem uma empresa que, se eu não me engano, se chama a Cydia, ela fica em Manaus. Ela desenvolve. A gente já tá com vagas, viu? A Cydia tá com vagas. Se quiser trabalhar em Manaus, eu vou para a Samsung, foco na Cydia. Eles têm um banco muito grande de usuários aqui no Brasil de equipamentos da Samsung. Inclusive, não só desenvolvem celulares, notebook, TV, eles desenvolvem software. Não é um grande usuário do... Sim. Não, eu digo, a Samsung faz submarino. Faz submarino. Submarino com internet. Mas o Netflix e o YouTube são os dois maiores usuários do ecossistema do Hadoop. O Google já vai para outro lado. O Google usa bastante, só que o Google é um dos fundadores, é um dos compradores da ideia do Hadoop, mas ele usa esse ecossistema, mas eles estão criando um próprio. Possivelmente eles bancaram para pegar. É a mesma ideia da Netflix, que hospedava na Amazon. Depois de um tempo a Amazon criou o Prime Video aqui. Com base no quê? Porque eles tinham lá os dados, eles tinham toda a fonte do Netflix, só que era lá, provavelmente a mesma coisa. Tinha uma pergunta lá atrás, eu acho. Quem, meu Deus? Eu entender, essa integração se dá de forma contínua ou quando precisa fazer uma análise? Não, ele é totalmente entrega contínua. Então, tu só consegue colocar os dados dentro dessa plataforma vindo já de um outro banco? Sim. Então consegue um DXT, um XDS? Consegue. Consegue também? Para qualquer... É prático, não tem nenhum formato de extensão que o Hadoop não lê, praticamente. É muito difícil. Eu nunca vi nenhum tipo de formato, XML, TXT. A gente está tentando vender para ele também sistema de notas fiscais. Eles têm um banco melhor de notas fiscais. E não teve nenhum momento de teste ali, antes de vender o cliente, que não tenha dado certo. Mas você consegue fazer tanto um contrato com a empresa, por exemplo, está sempre analisando os dados dela e ela vai te liberar uma view lá do banco de dados ou uma API para tu conectar, ou ela sempre vai ter que te entregar a entrada de dados? Na Renner, a gente tem um acesso remoto, uma API, para acessar. É contínuo. Tipo, eu tô aqui, na minha casa tem um computador ligado, rodando um container com a Apache fazendo essas
essas interações. Sim, mas se eu quisesse fazer uma análise uma vez por ano, eu poderia Pode. chegar na empresa e, ó, tem aqui... Pode fazer uma análise. E você analisa. Eu não te recomendo, dependendo do volume de dados da empresa, eu não te recomendo fazer um negócio no porque tu morre depois que tu entrega o produto. Sim. Porque se tu for pegar, por exemplo, um negócio de dados, deixa eu ver, não só do Ranger, talvez o Riachuelo, falando de vendas, porque eu trabalho com esse mercado. Trabalhando com esse mercado. Tu não pode pegar um. Poder tu pode, mas é que o volume é muito grande para tu fazer uma análise anual. Vai chegar no final, tu não vai querer ver nada um dia na tua frente. Vai precisar Tipo, muito hardware além disso, né? Pra processar. É porque assim, quando a empresa paga para te fazer esse projeto, tu tem que ter duas coisas em mente. Ou eles vão pagar um cluster, ou a tua empresa vai arcar um cluster para eles. A Renner paga um cluster para ela. Lá um cluster da Linux Foundation. Porque é muito mais barato, porque praticamente softwares Linux, toda coisa a partir do Linux é totalmente free software. E para eles é muito mais vantajoso tu pagar para te fazer do que eles terem que estar se importando quando der algum pau no cluster. Outra pergunta? Ninguém falar comigo de novo? Ficar em silêncio. O pessoal nem vai querer beijar para frente. Qual é o nome daquela plataforma que tu falou no início? Qual delas? De estudo. O meu curso de Big Data eu fiz na Udacity. Isso. É igual o nome daquele aplicativo de áudio que tem? Tem um... Não, é... UDACIT. É a mesma coisa sem o ar, É uma plataforma muito boa, eu recomendo. Eles têm eles têm um grupo de estudos no Stack Overflow. Todo mundo está online lá seguido. Todo o meu curso de Big Data eu fiz lá ano passado, porque eu consegui uma bolsa. E agora eu consegui a bolsa para fazer o Data Science de lá. São bolsas, assim, ó, sem ficar de olho lá, Twitter deles, no Face, ali no próprio site olhando, ou nesses canais de Tech Tudo, Canal Tech, que eles divulgam essas bolsas. E esses cursos, eles são em média de 3 mil, 4 mil reais. Quando é um nano degree, que eles chamam de um ano e meio, mais ou menos. É o preço de uma especialização. Jogar por cima é o preço de uma especialização. E tem o meu curso de Big Data, quem avaliou foi o Google. Ele é avaliado pelo Google. Aliás, tem que provar meu certificado que não chegou ainda. Agora foi um negócio que não me responde. Mais alguma pergunta? Não? Tu disse que, agora fugindo um pouquinho da palestra, tu disse que tu tem vários Arduinos na tua casa. Tem. Tem o Nano, tem o Mega, tem o Uno, tem uma Raspberry Pi 3, tem uma hora. Quais são as aplicações que tu deu para eles? A Raspberry Pi, a gente está trabalhando a gente tem um grupo chamado Node Girls, que é para ensinar o pessoal ferramentas do Node, para quem trabalha, já vende JavaScript, quer aprender Node. E a gente está montando um jogo lá com o Node do Raspberry Pi. Os meus 3 Arduinos tem um robô que é uma aranha, e o outro robô é um carrinho e tem uma que está parada. Algum virou IPTV? Amanhã vai ter uma palestra de automação com Arduino. Gente, dúvidas, sugestões, reclamações, tá meu contato. Podem rir no nome do meu Twitter, tá? Podem rir do Guia de Programa. E ele tem um motivo para ter esse nome. Vocês querem que eu fale agora, vocês querem ver? Fala aí, Quando eu tava, assim, ó, quando eu comecei na minha vida acadêmica, eu fui fazer o URGS para ver como é que era. Eu sempre gostei de física no ensino médio. Sempre foi super bem matemática e física. Aí cheguei lá, quando eu fui lá para assinalar o vestibular, vou fazer física computacional, porque na época tinha, né? Na época não faz muito tempo, né? Porque eu sou muito velha. Aí, cheguei lá e fiz para física computacional e o segundo era para matemática computacional. Quando eu fui lá no listão olhar, meu nome estava lá. Eu não fui fazer com intenção de passar. Fui fazer com intenção de ver como é que era o vestibular, como que eu tinha que me preparar para os outros anos. Só que, não sei se alguém que já foi na URGS, já estudou na URGS, tem os professores horríveis lá. É sério. Tem professores ótimos, assim, ó, tenho contato até hoje com vários professores de lá. Só que
Tem um professor lá chamado Seixin, que um dia eu era a única menina da minha turma de física computacional. Tudo bem que tinha 9 pessoas no meu curso. As pessoas adoram física, viu? Do mesmo jeito que elas gostam de Java. Aí, um dia a gente estava na aula e tal, e naquela época eu não tinha muita condição. Porque, pô, estudar na UFRGS era aula da manhã, era aula de tarde, tinha aula de tarde e de noite, lá no campus do Vale. Eu ia de bicicleta pra aula. Então, aula pertinho da PUC. Ó, vou pedalando, né? Já fico meio fitness. Visível que no Contemplo não funcionou. Aí, a gente estava na aula, era uma aula de Fortran, que é uma linguagem de programação voltada para cálculo. E a gente está saindo da sala e a professora falou bem assim, passou, mas era um dia de visitação de uma turma de enfermagem, um dia de visitação de uma turma de direito. Aí o professor ele falou bem assim, essas gurias aí, ó, deve tudo fazer programa para se sustentar. Hoje eu faço programa. E me sustento. Trabalho de casa, de chinelo. Bem bela, bem bonita, cara. Olha pra câmera, não posso ir quando eu tô trabalhando. Por isso meu Twitter tem esse nome. De tanto amor, mentira que eu tinha com esse professor. Certinho? Obrigado, gente.